em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dario. O Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobábel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote, Josué, filho de Jeozadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz: ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Ageu: porque vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco, comem, mas não se saciam, bebem, mas ainda têm sede, vestem-se, mas não se aquecem, seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas, é por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Então Zorobábel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobábel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dario.
Esse texto mostra que Deus chama o povo a priorizar sua obra acima de seus próprios interesses. Quando o povo negligenciava o templo, enfrentava escassez e frustração. Mas ao obedecer, Deus lhes deu ânimo e prometeu estar com eles. A mensagem central é clara: quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele honra nossa vida e nos fortalece para cumprir seu propósito. Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobábel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e ao remanescente do povo: algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora, em comparação com o anterior, deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor: seja forte, Zorobábel, seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Dario, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício, e se por acaso a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado. Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Ageu perguntou: se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado. Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse: é o que acontece com este povo e com esta nação. Diz o Senhor: tudo que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor.
Quando esperavam uma colheita de 20 medidas, colhiam apenas 10. Quando esperavam tirar 50 medidas da prensa de uvas, tiravam apenas 20. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem, neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem, eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romãzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Mas, de hoje em diante, eu os abençoarei. Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobábel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra, derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores, os cavalos cairão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobábel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo, diz o Senhor, pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Conclusão. Este capítulo mostra como Deus encoraja o povo e seus líderes a não desanimarem diante das dificuldades. Ele promete que a glória futura do templo será maior do que a anterior e que a paz será estabelecida. Também lembra que a obediência e a pureza espiritual são fundamentais, pois sem elas até as ofertas se tornam impuras. Por fim, Deus garante bênção e honra aqueles que permanecem fiéis, mostrando que sua presença e poder sustentam o povo em meio às lutas, e que sua promessa é de restauração